Olá, queridos. Que saudade enorme. Após esse longo período de ausência, eu estou imensamente feliz por estar mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que possamos juntos viver semana após semana uma experiência real com Deus. Nesse momento também nós iniciamos a gravação do programa Viva, uma experiência real, que é transmitido pela rede Novo Tempo de comunicação para todo o Brasil e também para os países de fala portuguesa na África. Então, diz para mim, como é que foram os seus últimos 18 meses? (11 de março de 2020). Foi nesse dia que o mundo finalmente admitiu que algo terrível estava acontecendo. E foi nesse dia, 11 de março de 2020, coincidentemente, que eu, a Nereida e as crianças, a Isonique e a Gabi, tivemos que tomar uma dura e importante decisão. Nesse dia, depois aí de aguardarmos ansiosamente como família, nós estávamos embarcando para vir para cá, para São Paulo, para o Brasil. Exatamente nesse dia. A gente, obviamente, estava escutando o que estava acontecendo em outras partes do mundo, mas tínhamos tudo marcado, passagens, fizemos as malas e fomos para o aeroporto de Chicago. 2 horas de carro da nossa casa. E no caminho para o aeroporto, a Isa que estava atrás, a Nereida do meu lado, obviamente, ela disse: pai, falei, o que foi, filha? Acabei de receber um e-mail, a Andrews fechou. Eu levei um susto, falei, uau! Eu não imaginava que algo dessa natureza ia acontecer com a universidade. E aí eu fiquei preocupado. Sabe, tem hora que você vai para o aeroporto, você quer chegar rápido, né? Nesse dia eu não queria chegar tão rápido, não. Eu falei, Senhor, quanto mais demorar para mim pensar o que fazer. E eu fui conversando com a Nereida, a caminho do aeroporto. E aí, o que é que a gente faz? Embarcamos ou não? E ela disse, não sei, foi o caminho inteiro conversando, vamos, não vamos. Chegamos no aeroporto, foi uma situação interessante. Parei no estacionamento, aí falei para ela e para as crianças, e aí, o que a gente faz? Vamos orar. E aí nós ficamos orando, nós 5. Senhor, ilumina a gente, o que a gente faz? Né? Eu falei, Senhor, fala o coração dessas crianças, né? Que é o certo. Né? Aí decidimos tomar um voto, fazer um voto, né? Um voto familiar. Adivinha o resultado da eleição? Foi 3-2, imagina, para viajar ou não? Para viajar. E eu e a Nereida tomamos ali a derrota plena. Os 3 falaram, não, nós vamos, pai, não tem problema. Eu falei, tá bom, então vamos. Como eu digo, o resultado da eleição vamos viajar. Pegamos todas as malas, tiramos do carro, entramos no Sharon, no transporte e fomos para o terminal, né? E no caminho para o terminal, eu comecei a olhar no meu celular e eu vi a notícia, que já era quase 9 da noite, que o presidente americano baniu os voos da Europa. Foi exatamente nesse dia, 11 de março. Aí eu falei, Nereida, o negócio é sério, não foi só isso que fechou não, vai fechar o país. E se a gente for e não consegue voltar? Né? Aí, e ela disse para mim assim, e ela é enfermeira, vocês sabem, ela disse, se eu for numa situação de comércio, eu não vou poder trabalhar na volta, né? Falei, a coisa é mais séria do que eu imaginava. Aí eu reuni o corpo eleitoral ali, falei, galera, é o seguinte, vocês ganharam, mas não vai dar não, nós vamos ter que voltar. Quando eu estava ali convencendo eles, uma senhora, dirigindo ali o ônibus, né? Ela para e falou, senhor, terminal número 1. Eu disse para ela, nós não vamos descer não, senhora, já volta para o estacionamento, que nós não vamos embarcar não. Aí voltamos, os 3 tristes com a situação, obviamente. Aí eu tive que levar eles para jantar, voltamos para casa às 3 da manhã esse dia, né? Para tentar ali levantar um pouquinho o ânimo dos 3. Mas foi a nossa experiência. Desde então, essa foi a última tentativa que tivemos como família para tentar vir para cá. Estamos morrendo de saudade do Brasil, dos familiares, dos amigos, mas foi nesse dia, 11 de março de 2020. E foi nesse dia, querido, exatamente que a Organização Mundial de Saúde, ela oficialmente declarou que esse surto com o novo coronavírus havia de fato se tornado numa pandemia global. À medida aí que o vírus se espalhava, né, rapidamente por todo o mundo, como uma tempestade sem controle. Sem controle.
E os acontecimentos dos meses que se seguiram, eu não tenho dúvidas que estão registrados na sua mente e na minha. A gente não vai esquecer isso, queridos. Nós estamos vivendo história. E vai ficar marcado na vida de cada um de nós. Na verdade, até hoje a gente sofre de uma maneira ou outra, né? As consequências dessa pandemia. Mas eu tenho uma pergunta importante para você. Será que essa foi a primeira ou a última tempestade? Como é que a gente pode estar pronto na realidade para, quem sabe, problemas e dificuldades que certamente nós que somos cristãos sabemos que virão? Como é que a gente pode estar pronto para enfrentar situações que fogem completamente do nosso controle? Através das tempestades. Esse é o título da série que nós estamos começando hoje. E nela a gente vai tentar buscar na palavra de Deus o caminho pelo qual a gente pode desenvolver, queridos, resiliência e esperança que possa capacitar a gente a enfrentar as situações que fogem completamente do controle humano. Eu não sei quanto a vocês, mas viver, queridos, a realidade do home office, a despeito das facilidades, não tem sido a melhor solução para a qualidade de vida. Pelo menos para mim, né? Eu não sei vocês. Tem momentos que eu me sinto completamente cansado. Não tem mais separação de vida e trabalho, né? Eu me sinto esgotado. Eu posso dizer que eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida como nos últimos 18 meses. E eu preciso ser sincero com vocês e ir um pouquinho mais profundo nesse assunto. A pandemia me fez pensar e repensar prioridades na minha vida. E naquilo que realmente importa na minha família. Como pessoa e aquilo que buscamos. E depois de tudo que passou e ainda nós estamos vendo que passa, né? Eu quero perguntar para você, quais foram as lições que você aprendeu? Você aprendeu lições nessa pandemia? As lições que nós aprendemos. Pouco tempo atrás eu encontrei um interessante artigo publicado pela AARP, é uma organização filantrópica americana que principalmente busca ali ajudar pessoas com mais de 50 anos, né? Eu me sinto tão bem que ele se preocupou comigo agora, para que a gente possa envelhecer bem. Então, eles dão apoio para quem tem mais de 50, uns cinquentões, né? E aí, nesse artigo, ele tinha uma lista de lições aprendidas na pandemia. O artigo é longo, são 15 lições. E, obviamente, para você ficar até o fim, eu não vou falar as 15. E eu vou mencionar para vocês só algumas delas. Eu fiz uma seleção de 5. Vou dizer qual é a lição e vou ler para você um texto sobre essa lição. Algumas das lições que aprendemos. A primeira delas. E eu quero que você pense se por acaso se encaixa naquilo que você também passou. Primeira lição. A família é mais importante do que a gente imaginava. A imagem inapagável do idoso morando e tendo que lutar sozinho. Nós precisamos mudar isso. Nós veremos mais pessoas idosas vivendo com suas famílias e morando em comunidades especiais para evitar futuras situações de tragédia. Isso escreveu Mark Friedman, autor do livro How to Live Forever, Como Viver para Sempre. É o poder das gerações que se conectam. Lição número 2. Nós evidenciamos uma revolução, por isso, na medicina. Ouça, uma das maiores lições que nós aprendemos com a Covid é que a comunidade científica trabalhando em conjunto pode fazer coisas incríveis. Isso é real, porque o desenvolvimento das vacinas e outros tipos de remédios que fizeram um período de tempo é extraordinário. Porque começaram a trabalhar juntos. Terceira lição. Autocuidado não é autoindulgência. Cuidar de si, o autocuidado não só tem resultados positivos para você, mas também dá um exemplo para as gerações mais jovens, como algo a ser estabelecido e mantido por toda a sua vida. Nós não temos tempos aqui para analisar tudo isso, mas é importante você cuidar-se. Grande parte dos efeitos dessa pandemia levou pessoas a pensarem, eu preciso dar mais tempo para mim, cuidar da maneira pela qual eu vivo, que nos leva aqui a quarta lição. O ditado, idade é apenas um número, tem um novo significado. Não se trata apenas da pandemia, diz o Dr. Jacob Mursk, que é um professor da Escola de Medicina de Harvard.
Não se trata apenas da pandemia. A sua saúde está diretamente relacionada ao estilo de vida. Nutrição, atividade física, peso saudável, um sono reparador. A quinta lição é sobre o aspecto financeiro. Tem uma poupança pronta para a próxima crise. Já estão dizendo, vem, né? E é inacreditável. Esse artigo diz que 4, pasmem com isso, 4 entre 10 famílias americanas não tinha dinheiro suficiente para cobrir uma despesa extra de $400. 4 entre 10. Não tinham nada para cobrir uma despesa extra de $400. Aí eu fiquei pensando, e aqui no Brasil, hein? Provavelmente a situação foi pior. Foi pior. E a lista continua. Uso de tecnologia, os benefícios da telemedicina. Não sei quantos de vocês já foram no médico via Zoom. Eu tive uma experiência interessante. Nós tivemos uma situação na família e foi a primeira consulta que eu fiz com o computador. E funciona, bacana, sabe? O médico conversa com você, faz umas perguntinhas legais, tudo, e te medica como se nada, assim, facilita. Quando a coisa não é tão séria, funciona. Então, veio para ficar. Efeito da solidão na nossa saúde. Quanta gente sofrendo sozinho. Outro aspecto, o crescimento da desigualdade financeira. Quem era rico ficou mais, quem era pobre, mais pobre também. A importância da natureza, preparo para crises futuras. E quem sabe a última lição, para concluir, é que a vida nunca mais será como era antes. Lições que estamos aprendendo, queridos. Mas será que isso é tudo? Na palavra de Deus, nós encontramos lições que nós podemos aprender durante momentos de crise. E eu queria ler esse texto, que é extraordinário a nós, que o apóstolo Paulo ele afirma o seguinte: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Afinal, depois de tudo aquilo que a gente está vivendo, será que a nossa vida pode ser diferente? Né? Será que a gente pode, de fato, viver de acordo com o plano que Deus tem para a nossa vida? Na verdade, é uma mudança de atitude. Nossa demanda, queridos, decisões pessoais que vão além de simplesmente organizar melhor a nossa vida. A gente tem mais uma vez a oportunidade, quando você parar para pensar, de colocar de lado aquilo que nos impede de prosseguir em direção àquilo que realmente necessita atenção, aquilo que é prioridade, aquilo que importa. Porque somente assim a gente está pronto para poder enfrentar próximas tempestades que certamente virão sobre nós, sobre o nosso planeta. E hoje, durante os próximos encontros, a gente vai abordar problemas, questões relacionadas com essa pressão da vida contemporânea. Quanto que temos ao nosso redor que nos sufoca, que nos distrai e que não ajuda a gente a poder, de fato, focar naquilo que interessa. Decisões que nos levarão a focar a nossa atenção, nossa energia naquilo que, de fato, importa, para que a gente possa cumprir o plano do Criador para a nossa vida. E quando eu falo desse assunto sobre focar naquilo que importa, porque eu acho que é uma das grandes lições que tudo isso tem trazido para mim, pelo menos, e eu falo não apenas com o intuito de poder ensinar, mas também aprender. E a minha oração é que aquilo que a gente vai discutir, analisar, estudar na Bíblia possa ser algo que traga impacto na tua vida, na tua também, você que está em casa assistindo, e na minha e na minha família. Porque esse assunto é extremamente importante a cada um de nós. Porque a gente corre um risco. O risco que a gente corre é que, com o passar do tempo, a gente tem a tendência a se acostumar com a rotina, porque vai voltar algumas questões, e depois a gente não é mais capaz de separar aquilo que é urgente daquilo que é importante. E durante essa série nós vamos analisar com atenção algumas das áreas cruciais da nossa vida no intuito de eliminar aquilo que nos distrai, as barreiras que nos impedem da gente viver a vida que Deus quer e o plano que Ele tem para nós, para que a gente possa ter um coração disposto e pronto para enfrentar os desafios que vêm no futuro. Certa vez Jesus Cristo ele disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa é a abundância que vem pela graça e poder de Deus na nossa existência. É isso que a gente quer buscar não somente hoje, mas em cada momento das mensagens dessa série
e também naquilo que você terá a oportunidade de colocar em prática na tua vida. Mas há algo que eu preciso adiantar para você antes da gente entrar no tema de hoje. Queridos, não tem atalho para esse preparo. Para a gente poder estar preparado para as tempestades do futuro, você tem que se preparar. E exige dedicação, exige esforço, exige da nossa parte algo, ação. Você precisa aplicar, como eu acabei de mencionar, de maneira prática na sua vida aquilo que você ouve. E para isso você não pode desistir. É possível estar preparado. E eu confesso a vocês e vou dizer de maneira clara, eu quero estar pronto, porque essa foi uma. Outras maiores virão. E eu quero que você esteja pronto para esse momento também. Porque quando a gente coloca em prática as sugestões que você vai ouvir, essas sugestões terão, e orientações bíblicas, o potencial de te ajudar a transformar áreas dentro de você, para que você possa desenvolver essa resiliência e essa esperança, que é fundamental. Então vamos então ao primeiro problema de uma vida focada, que necessita ser focada em prioridades e como superá-los. E o problema é distração, ansiedade, preocupação. A gente se distrai de maneira muito fácil. E todos esses aspectos são barreiras, queridos, da nossa vida. Barreiras que entram entre nós e Deus. Quando a gente vive distraído, quando a gente vive separado da vontade de Deus na nossa vida. E se a gente não sabe escolher o que é mais importante na nossa vida, a gente sofre com isso. E antes de avançar, eu queria que você me permitisse contar para vocês, mais uma vez, uma história que absolutamente amo na palavra de Deus. Eu já explorei essa história no passado aqui, mas sempre quando a gente entra nela, uma nova perspectiva, uma nova faceta, uma nova lição você aprende. Quando a gente fala sobre ansiedade e preocupação, eu acredito ser ela fundamental. De todas as pessoas que Jesus teve a oportunidade de interagir na Bíblia, aqui na palavra de Deus, a gente só encontra uma pessoa que recebeu a orientação direta de Jesus Cristo. Ele falou para essa pessoa sobre a importância de priorizar aquilo que realmente é importante. Foi a única pessoa que ouviu isso de Jesus Cristo. Ela era uma amiga de Jesus, uma mulher chamada Marta. E eu queria que você acompanhasse com atenção o texto, o relato bíblico. Diz o seguinte: quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhe hospedagem em seu lar. Maria, a irmã dela, sentou-se no chão ouvindo Jesus falar. Porém, Marta tinha gênio diferente e se preocupava com um grande jantar que estava preparando. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que a minha irmã fique só sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor disse: Marta, Marta, você não se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. E ninguém pode tirar isso dela. Essa história é sensacional. Jesus estava aí na casa desses grandes amigos. Maria, Marta, Lázaro. Seu irmão, nesse episódio, a Bíblia não menciona que estava Lázaro. Tem hora que quando você tem duas irmãs, tem que dar uma fugida, né? Então acho que nesse momento ele falou: deixa Jesus cuidar delas que eu não aguento mais. Aí estava só Jesus e as duas na casa. Maria está ali sentada, próximo a Jesus Cristo, ouvindo ali os ensinamentos, e Marta está trabalhando como uma louca na cozinha. E reclamando, né? Porque tudo que ela estava fazendo era ela dizer: estou sozinha aqui, não estou recebendo ajuda de ninguém. Aquelas duas irmãs, elas, de uma maneira especial, estão vivendo um encontro único com Jesus Cristo. Ouça com atenção. Na mesma casa. Uma na sala de estar, uma na cozinha. Dentro do mesmo ambiente, mesmo teto. Uma na sala, uma na cozinha. Porque a realidade delas era bem diferente. É interessante que Jesus Cristo disse para Marta, e aqui eu leio na nova versão internacional: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E muito provavelmente Maria e Marta não tiveram muito tempo para preparar essa visita para Jesus Cristo. Pelo que a gente lê, né, a gente deduz isso. Parece que Jesus veio de maneira meio inesperada.
E Jesus, pela amizade que tinha com eles, eu acho que ele sentia vontade, né, de aparecer do nada assim. Cheguei, vou ficar aqui com vocês. Deu uma paradinha ali para poder descansar e desfrutar um pouquinho da amizade desses amigos ali na cidade de Betânia. E Maria decide ali, obviamente, sentar pertinho de Jesus. E eu acho que eu fiquei imaginando um bate-papo de Maria com Jesus. E aí, mestre, como é que foi? Como é que tá a vida? Bacana? E esses caras aí, esses estão ainda no pé, esses fariseus, deram aí uma trégua para ti, como é que tá a coisa, né? Muita dor de cabeça com eles. Eu fico imaginando ali uma conversão, ela conversando com ele, mas Marta não. Marta não estava na conversa. Diz o texto que Marta estava ocupada, correndo ali de um lado para o outro para fazer tudo ali o que ela imaginava ser o melhor para Jesus Cristo. Uma velocidade alucinante ali, preparando tudo, demonstrando ali ser uma boa anfitriã, preparando algo especial para Jesus. E provavelmente, quem sabe, para os discípulos, quando Jesus aparecia, vinha uns 12 atrás, né? Imagina o desespero da Marta. E se os caras chegam também, como é que eu faço aqui, né? Enquanto está um só. E ali ela preparando tudo, fica imaginando, né? Ela preparando ali a entradinha para Jesus, né? Uns canapés especial, preparando ali a salada, o prato principal, sobremesa, uma tigela de açaí maravilhosa que eu adoro, né? Eu acho que foi isso que Marta estava fazendo para Jesus, que é tão bom. Querido, se você tem a personalidade do tipo de Marta, e é aquele tipo de pessoa, você conhece, né? Que está dirigindo, está lendo o jornal ao mesmo tempo. Tem uns aqui que eu conheço, né? Dirige, lê o jornal ao mesmo tempo, responde e-mail, text message, né? Ouve o rádio, faz tudo ao mesmo tempo, né? E fica olhando para ver se não tem uns amarelinhos. Tem ainda aqueles camaradas que multam por aqui ainda? A gente fica desesperado com eles, né? Fazendo um monte de coisa mesmo. Ai, se ele soubesse, né? E aqui, às vezes, quantas vezes já vi separado no fora, tem gente se barbeando, mulher se maquiando. O pessoal gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é tudo as Marta. Vive para fazer coisa, né? É interessante que logo no início aqui do texto, diz que Marta, né, recebeu Jesus Cristo na sua casa. Então, na realidade, a implicação primária aqui, como ela recebeu Jesus na casa, é que Jesus era um hóspede de honra para ele. Ele estava hospedado. Eu até achei interessante quando veio a minha ideia na Martha Inn by Marriott, né? O local que Jesus estava lá, um local especial. Marta cuidando de tudo. Vai ser demais. Cristo vai amar. Cristo, na cultura oriental, no tempo de Cristo, a obrigação de você hospedar alguém era importante demais. As pessoas dependiam da boa vontade das pessoas para poder viajar. E o que é impressionante nesse relato é que Jesus aceitou estar hospedado na casa de 2 mulheres solteiras, né? O que foge um pouquinho da situação. Para complicar, a gente não consegue ver isso com os olhos ocidentais no texto bíblico, mas isso ia chocar qualquer fariseu do primeiro século. Jesus está ali com 2 mulheres naquele momento. Era um comportamento inaceitável para um rabino, para alguém que se diz ser mestre. Ainda mais para alguém que diz ser Messias, na casa sozinho com 2 mulheres, 2 solteiras. E é interessante que há um outro detalhe que a gente também, às vezes, não percebe. Diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Isso não indica só onde que Maria estava na casa, que era ali na sala de estar, mas a posição dela com Jesus, física, sentada aos pés de Cristo. Essa afirmação aponta para o fato de que Maria ela tinha tomado a decisão, ouça com atenção, a decisão fundamental, ela decidiu, eu vou ser um discípulo de Jesus. Porque sentar aos pés significa, eu estou aprendendo de você, eu quero aprender de você. Maria tinha tomado essa decisão de viver como um discípulo de Cristo. Por exemplo, quando Paulo descreve ali as suas credenciais, você te encontra lá em Atos, Paulo diz o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nessa cidade e fui instruído, Paulo diz, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre, Paulo o discípulo. Então, quando alguém diz que ele era um mestre, significava um relacionamento. Um discípulo era alguém que tinha decidido estar ali com seu mestre e aprender o máximo possível daquela pessoa. No mundo antigo, os discípulos, eles tinham dentro do seu coração o desejo de seguir o mestre aonde quer que o mestre fosse. Fazia parte do ensinamento formal. Eles queriam ver como é que o mestre lidava com as pessoas. Eles queriam ver como é que o mestre lidava com dinheiro. Eles queriam ver como é que o mestre conversava com uma mulher em público. Eles queriam aprender e copiar tudo que o mestre fazia.
Além disso, os discípulos de qualquer mestre, eles competiam entre si para saber qual ficava mais próximo, cada momento. Por isso que os discípulos brigavam entre eles, né? Fazia parte da cultura. Tem um aqui que eu quero estar mais perto, eu sou o melhor. Eles brigavam entre si. O desejo era um só: ser como um mestre. Esse era o objetivo máximo de um discípulo: tornar-se como um mestre. Poucas semanas atrás eu estava dirigindo em casa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a foto, o pessoal da televisão, você vai ver. Está ali. Tive que parar o carro, passando um monte de patinho. A mãe e os patinhos, tá mais impressionante. Eles pisam exatamente onde a mãe pisa, né? Igualzinho aquela filha. Quando eu parei o carro, fiquei esperando alguns segundos, passando a filha, e eram diversos, viu? Diversos patinhos seguindo a mãezinha. Copiando. Queriam copiar. E o que importa era exatamente fazer igual. Era viver a experiência do mestre. Isso que realmente eles buscavam. O que importava não era o que eles estavam fazendo, era estar ao lado do mestre. Cada oportunidade era uma oportunidade de aprender do mestre. E essa foi a escolha que Maria fez, a escolha que ela tomou. Cristo disse que entre tantas coisas que ela poderia estar fazendo, e aqui de maneira especial a Marta, apenas uma é necessária. E essa tinha sido a escolha de Maria. E Cristo fala, isso não vai ser tirado dela. Isso não significaria que Maria ficaria sentada ali, contemplando Jesus, deixando aí Marta na cozinha. Não. A única coisa que Cristo de fato ali estava preocupado era que ela pudesse ter essa experiência. Mas eu queria abrir um parênteses aqui nesse momento, queridos. A decisão que nós fazemos e tomamos como seguidores de Jesus Cristo está centrada na escolha constante de estar ao lado de Jesus a cada momento, de estar próximo a Ele, de ser semelhante a Ele. E às vezes a gente não para pensar nisso, que como discípulos de Cristo nós precisamos constantemente ter isso em mente, ser como Cristo. E eu tenho uma pergunta para você essa noite, você que está em casa. Você faz essa escolha com que frequência? Como é que seria a sua vida se cada manhã você levantasse com essa oração: Senhor, hoje eu quero viver como Tu és. Quero ser como o Senhor é, Jesus. Como seria esse mundo se as pessoas acordassem pela manhã e dissessem: Jesus, eu quero viver ao Teu lado? Talvez alguns de nós podemos até estar pensando, né? Eu não sou muito qualificado para pedir isso para Deus. Eu queria só lembrar para você alguns detalhes interessantes que a gente não para perceber. Antes de Cristo, você tem noção quantos rabinos ou mestres tiveram um discípulo mulher? Nenhum, zero. Nenhum mestre de respeito ia permitir que a mulher se aproximasse. Sentar aos pés, esquece. Só que Jesus mostrou, através dessa atitude, para todos nós, que mesmo gente não qualificada dentro da sociedade, pode estar na presença de Deus. Deus está disponível a cada um de nós a qualquer momento. E por sinal, algo interessante, não sei se você se lembra, eu vou aqui só recapitular para você. Quando Jesus se encontrou com os primeiros discípulos, a gente encontra esse relato em Mateus capítulo 4. Lembra o que ele falou para os discípulos? Ele disse assim para eles: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Lembra disso? Pedro e André? Se vocês me seguem. Vocês têm noção como é que funcionava o processo de discípulo e mestre no primeiro século? Funcionava assim. Os meninos, geralmente homens, né? Eles tinham que se dedicar muito na escola de rabinos, que ficava geralmente do lado da sinagoga. E aí o rabino chegava, ele que escolhia. Na realidade, ele escolhia dessa forma. Eles esforçavam os meninos para ser discípulo e chegava para o rabino e falava: escuta, deixa eu ser discípulo teu, deixa eu te seguir. Aí o rabino ele podia escolher: não, esse aqui, não, você não está preparado, você não é bom o suficiente, você quem sabe, vem. Então eles tinham que insistir: deixa eu te seguir. Esses dois aqui estavam aonde? Numa escola? Pescando. Lá no Mar da Galileia. Jesus chega para eles e fala: escuta, me sigam. O quê? Me sigam. Jesus escolheu pessoas absolutamente ordinárias para serem seus discípulos. Você e eu temos o privilégio de sermos também convidados por Ele para segui-lo, como discípulos dele. E essa é uma lição que a gente aprende, queridos. Não importa homem ou mulher,
idoso, jovem, branco, negro, rico, pobre. Deus está disponível a cada um de nós. A cada um de nós. Enquanto Maria estava ali sentada aos pés de Jesus Cristo, ouvindo suas instruções, Marta estava na cozinha. E aqui a gente encontra uma das grandes barreiras que impede essa relação profunda com Deus, para que a gente possa estar com Ele, que é a distração. E a Bíblia afirma, naquele momento ali, que Marta andava distraída em muitos serviços. Distraída. Totalmente distraída. E essa palavra aqui no original, ela indica que ela desviou a atenção com a preocupação de oferecer o melhor para Jesus Cristo. Mas a pergunta que fica é simples. Quem disse que ela tinha que dar o que ela pensava que Jesus queria naquele momento? Cristo não disse para ela: escuta, Marta, eu vim aqui, quero um tremendo banquete, prepara para mim, que faz tempo que eu não como comida gostosa, tem que me tratar bem, Marta. De quem então era a culpa da atitude de Marta? Quem sabe foi a cultura, né? Que às vezes a cultura dela diz: tem que cuidar bem de visitante. Quem sabe era porque ela era mulher, tinha a responsabilidade. Talvez foi a mãe de Marta que ensinou ela a ser assim, não? A gente não sabe quem que leva a culpa. A gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe. Ela estava onde não precisava estar. E às vezes eu me preocupo e me pergunto: será que eu estou onde eu não precisava estar? Cristo estava na sala de estar e ela longe dele, na cozinha. Distraída. Preocupada com outras situações e não de desfrutar da presença de Jesus Cristo. Talvez Marta não imaginasse que, depois de levar ali, ela: Senhor, eu estou aqui, ó. Dá um toque nessa minha irmã e vem aqui me ajudar. E ela tentou ali na conversa, parece que ela estava até criticando Jesus, né? Só não se importa, não. Essa aí dá uma força para mim aqui. Maria não se move. Ela deve ter dado aquela olhadinha para ela, né? Mas nada acontece. E Cristo, de maneira direta, diz a Marta de que apenas uma coisa importava. E o texto que, nesse momento, ela diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Parece que Maria não está criticando até só a irmã, mas também a Jesus Cristo aqui. Não muito feliz com o que estava acontecendo. Mas Jesus responde para ela: Marta, 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 Marta. E quando Jesus diz o nome de alguém, 2 vezes melhor escutar. Vocês se lembram quando ele disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás quer destruí-lo, mas orei por você. Quando Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E geralmente quando a gente usa o nome de alguém 2 vezes, a gente nunca está assim como... nunca é o tom positivo, né? Eu não chego e falo: Nereida, Nereida, eu te adoro, te amo. Não. Eu falo para Nereida, Nereida, estaciona o carro direito, né? Nessa semana, eu não estou brincando, não estou fazendo, não inventando nada. Essa semana, eu falei para ela: eu vou contar para o povo. Estou em casa, chegando ali toda feliz. Com o papelzinho na mão. Tá aqui, eu trouxe o papelzinho. Depois que alguém quiser ver, tá aqui. Chegou para mim assim, toda feliz, rindo: lê aí. Aí eu fui ler. Aqui o papelzinho. Falei: está escrito aqui: left car running. I turn it off. Hope you don't mind. Yaboi. Quem quer que seja? Yaboi, não sei quem que é. Parece que é um camarada daqui lá da Ásia, né? Traduzindo: você deixou o carro ligado, eu desliguei para você e espero que você não se importe. Onde é que você achou esse papelzinho, querida? No para-brisa do meu carro. Então, se você largou o carro ligado. O carro da Nereida é híbrido, né? Então, tem hora que você não escuta. Então, ela chegou num lugar, conversando, distraída, né? Nereida, Nereida, vê onde é que você estaciona o carro, né? E ela deixou o carro ligado e foi fazer compras. E lá ficou o carro ligado. O camarada viu o carro ligado, entrou, desligou. Ainda bem que não levou o carro, né? E deixou o bilhetinho ali no para-brisa para ela não se assustar. Marta, Marta. Jesus queria que ela entendesse, que ela escutasse e que ela pudesse perceber a real situação dela. O que era mais importante? Somente uma coisa necessária: a decisão de viver ao lado de Jesus Cristo. Queridos, algumas vezes sentar ao pé de Jesus significa que a gente tem que parar de fazer algumas coisas para começar outras.
Quem sabe focar naquilo que de fato importa, aquilo que de fato nós precisamos. Às vezes a gente gasta muito tempo com outras coisas, muito tempo com TV, muito tempo com leitura boa até, mas que não nos permite viver de maneira profunda com Deus. E eu queria que vocês nunca se esquecessem de que Marta, ela não está fazendo o que era pecaminoso. Ela não está fazendo nada de errado. Ela está fazendo o melhor para Cristo. Ela não está quebrando nenhum mandamento. Não está fazendo fofoca das vizinhas. Não estava tendo um comportamento imoral com outra pessoa. Ela estava só distraída. E quantos de nós vivemos, queridos, distraídos, sem fazer nada de errado, mas distraídos? E as palavras que descrevem aqui Marta são as mesmas que descrevem, queridos, a grande barreira para cada um de nós. Porque na pressão e na rotina do dia a dia, a gente se esquece daquilo que realmente importa. E muito provavelmente, Jesus Cristo, as palavras de Cristo podem descrever a minha, a sua, a nossa experiência. Principalmente depois da pandemia. Marta era uma seguidora de Jesus Cristo. Ela convidou Jesus para estar na casa, só que ela estava distraída. Eu e você somos seguidores de Cristo. Às vezes a gente convida Cristo para estar com a gente, mas a gente está distraído. Às vezes Jesus está perto de nós, mas a gente não senta aos pés dele para ouvir, para escutar, para aprender. E a frase de Jesus Cristo é a mesma para nós. Ele disse para ela: estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas só uma é necessária. Maria escolheu boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu queria que você prestasse atenção em duas palavras aqui: ansiosa e preocupada. Ansiosa e preocupada. O que Cristo estava dizendo mais ou menos para ela é o seguinte: Marta, o verdadeiro banquete é aquele que eu quero servir, não é aquele que você está preparando para mim. Senta aqui, querida, e escuta. Sem pressa, sem ansiedade, sem preocupação, sem se distrair. Mas por que será que Marta e nós chegamos a situações assim, distraídos? Por que a gente vive distraído, cansado, exausto? É porque nós estamos vazios. Isso não, a gente fica vazio. E quando a gente está vazio, a gente não tem força. A gente não tem força espiritual, a gente não tem força mental, a gente não tem força física para prosseguir. E tem hora que eu me sinto, às vezes, vazio. E a gente tem que parar para pensar. Você se sente vazio? Qual foi a última vez que você se sentiu cheio da presença de Deus? Cheio do Espírito Santo? A nossa vida é como se ela fosse um balde. E esse balde tem alguns furinhos, sabe? A gente precisa encher esse balde, porque ele esvazia. A gente precisa encher ele com energia física, com energia mental e principalmente espiritual. Não adianta você falar: eu vou ficar com Deus, você passa a semana inteira com Deus, 8 horas por dia, lendo a Bíblia, orando, e na outra você esquece que ele existe. O balde que encheu, vai esvaziar. Por isso nós precisamos de uma constante conexão com a presença de Deus, para que o nosso balde possa estar cheio. Pastor, mas eu me sinto bem, eu oro com fervor, estou sentindo a direção de Deus na minha vida, eu consigo dar atenção para a minha família, estou fazendo escolhas boas. Super! Só que, do contrário também, o que acontece quando você está vazio? Sabe o que acontece? Você fica ressentido de maneira muito fácil. Que nem Marta. Lembra Marta? Senhor, não se importa, a mulher não está me ajudando aqui, minha irmã não está me ajudando. A gente fica irritado. A gente fica distraído. E a gente começa, sabe, encher nosso baldezinho com outras coisas. Sabe o que é? É entretenimento. A gente começa a gastar o nosso tempo. Por sinal, não perca a próxima mensagem. É sobre esse fator tempo. A gente começa a usar o nosso tempo de maneira errada. Livros, novela, é mídia social, é Facebook, é Twitter, é YouTube. A gente começa a admirar a vida de outras pessoas ao invés de viver a sua. E aí, outras coisas que enchem nosso balde é consumismo. E alguns começam a cair em armadilhas. Pornografia, drogas, uma vida imoral. Não percebe que o seu balde, a sua vida está sendo cheia, repleta de porcaria, que o afasta mais e mais de Deus. É isso que acontece quando esse balde não é cheio e repleto da presença do Mestre.
E como Marta, a gente fica com a nossa vida vazia. A gente é dominado por sentimentos e circunstâncias que nos impedem, na realidade, de nos aproximar de Deus. O que nos impede de sentar aos pés de Jesus Cristo? O que nos mantém afastados da presença dele? Como é que a gente vence a ansiedade? Como é que a gente vence a preocupação? E o que é irônico aqui, queridos, é que muitas vezes não é a decisão intencional que a gente faz de se afastar dele. É algo bem sutil, a gente não percebe. Só que antes de encher o balde, esse é o problema, às vezes tem que tapar os buracos, né? Alguns já estão com um balde sem furo, sem fundo melhor. Tudo vai descendo. Muitas vezes a gente age sem perceber, assim como Marta. Não percebe, a gente acha que está fazendo o nosso melhor, mas no fundo, nós não estamos focados naquilo que realmente importa. A gente convida que ele possa estar na nossa vida, na nossa casa, mas a gente acaba sem desfrutar a presença de Deus. Não porque a gente está rejeitando Jesus, não. Mas porque a gente cai na cilada da ansiedade e da preocupação, a gente se distrai. Na mesma casa, mas não junto com Ele. Na mesma casa, mas às vezes não junto com Ele. Jesus está na sala de estar e a gente está na cozinha. Jesus quer nos ensinar, queridos, a como viver confiando nele. A gente quer tocar nossa vida sozinho, né? Mas quando a gente decide viver como Marta, a gente tem a ilusão de que a ansiedade e a preocupação vai aumentar a nossa capacidade de controlar o mundo. Eu preciso controlar as coisas. E aqui eu me coloco porque eu sou um control freak. Eu quero controlar as coisas. E tem hora que eu tenho que aprender lições. E Deus me ensina. E algumas doem. Dói muito. Se de alguma forma você pensa que você tem que... Como é que a gente para de se preocupar, né? A gente pensa, se eu parar de preocupar, algo errado vai acontecer. A gente precisa aprender a confiar de maneira completa, de maneira plena em Deus. Porque eu acho que uma das grandes lições que tudo isso que aconteceu nos últimos meses nos ensinou é o seguinte, queridos. Tem coisa que a gente não pode controlar. A gente simplesmente não tem como controlar. Não há como. Não temos a força, a gente não consegue enxergar, não consegue ver. E é uma das grandes lições que a gente está aprendendo. A gente está sendo forçado a aprender nesses últimos meses. Lá em casa a gente está passando um momento interessante, né? As crianças crescendo, agora cada um deles decidindo o futuro, né? A gente vê os filhos, né? Que eram babies, agora é o futuro. E pergunta, filho, aí vai fazer o quê? Filha, vai fazer o quê? A gente fica preocupado e vocês não sabem tanto que eu gosto de controlar as coisas, vocês não fazem noção como é que é. Acho o pastor um cara de santo que ele quer controlar todo mundo. E sofro com isso, e falo, filho, faz isso, filha, faz aquilo. E às vezes eu falo, Senhor, me ajuda. Eles têm que ser felizes com aquilo que eles querem fazer, não é verdade? Mas a gente quer ajudar e às vezes a gente exagera. Nós precisamos confiar em Deus. Então eu tenho mudado um pouquinho minha oração, Senhor, ajuda que eles tomem a decisão. Nada mais é importante que nós podemos fazer como pais do que ensinar nossos filhos a tomar decisões. E eu falo para eles, vai ter um dia que eu não vou estar mais lá, você vai ter que decidir sozinho. Porque muitas vezes a gente é tentado a levar esse peso dessa preocupação a cada instante, né? E o problema da preocupação é que ela não só destrói a nossa vida de maneira emocional, ela também distrai a nossa mente da presença de Deus. Esse é um dos grandes perigos que a ansiedade e a preocupação nos traz. E eu queria aproveitar para, nesse momento, ao concluir esse momento juntos aqui, compartilhar com vocês 2 passos que nós podemos tomar, porque a pergunta é, pastor, você falou só, eu escutei até agora, né? Mas como é que eu faço para tirar isso de mim? Como é que nós podemos, de fato, queridos, vencer a ansiedade e a preocupação? Simples, eu quero compartilhar com vocês apenas 2 passos. Bem simples aqui para que você possa praticar na sua vida, tá bom? Não precisa nem tomar nota, que é tão simples, só 2 coisinhas que você precisa fazer. Como vencer a ansiedade e a preocupação? Primeiro passo, e você que está em casa também, memorize, coloque no seu coração, confie completamente em Deus. Ouça com atenção o que a gente encontra em sua palavra. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A gente lê esse texto, mas quão difícil é confiar. Ele vai suprir
cada uma de vossas necessidades. É interessante que aqui não está dizendo que Deus vai suprir cada um dos nossos desejos. Não é aquilo que você quer. Diz que Deus vai suprir aquilo que a gente necessita. E essa é uma lição que Deus tem me ensinado nesses últimos anos. Deus tem muito mais preocupação em dar para a gente. Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa. E às vezes aquilo que a gente precisa não está de acordo com aquilo que a gente sonha. Como seres humanos, a gente sempre está buscando aquilo que é o melhor, né? O mais rápido, a gente quer saciar nossos desejos. Se Deus suprisse todos os seus desejos, você seria a pior criatura do universo, eu te garanto. A gente ia fazer tanta besteira. Não, Deus, Ele quer suprir as nossas necessidades. Por isso que Deus não te dá tudo aquilo que você quer. Ele prometeu, eu suprirei cada uma das suas necessidades. E preocupação, queridos, não muda coisa nenhuma. Confiar em Deus muda. Porque Ele é o único que pode mudar toda e qualquer situação a cada instante. Pois para Deus tudo é possível. Ele mesmo afirma, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, o conselho que a gente recebe da sua palavra é inequívoco. Ele diz, lancem sobre ele, Pedro fala, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Converse com Deus em oração, confie em Deus. E provavelmente essa é a grande batalha que nós travamos. Porque nós queremos comandar a nossa vida e o quanto é difícil confiar nele. Mas aceite esse desafio. Desenvolva essa confiança no Senhor. Porque Ele sabe aquilo que você precisa. E o segundo e último passo para vencer a ansiedade, a preocupação, é algo que repetidas vezes já mencionei para vocês e precisamos colocar em prática, queridos. Viva apenas um dia de cada vez. Foque a sua atenção, concentre-se naquilo que está diante de você. Por isso que Cristo diz de maneira tão maravilhosa, lá em Mateus 6,34, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã, para vocês também já é suficiente a preocupação de cada dia. Jesus está dizendo para a gente, viva um dia de cada vez. Para que antecipar a tua angústia? Às vezes a gente quer abrir o guarda-chuva antes de começar a chover. Hoje é o amanhã que você se preocupou ontem. Quando nós nos preocupamos, nós vivemos num beco sem saída. Eu não sei quantos vocês já perceberam que não há o que fazer com ontem, porque já foi, e a gente não pode controlar amanhã, porque não chegou ainda. O resultado é que a gente fica preocupado, né? Sofrendo, e a gente simplesmente atrapalha o hoje. O hoje, a gente não consegue se concentrar, fica só sofrendo. E o segredo está exatamente aqui. Enfrentar os problemas de hoje com a força que Deus te concede hoje, nesse momento. Enchendo ali o nosso balde, como mencionei minutos atrás. Se esforçando para viver a experiência com Ele hoje. Por que você vai deixar o amanhã da imaginação destruir o teu descanso da noite? Temos que aprender, queridos, que o ontem está morto, o amanhã não chegou. Nós temos que confiar em Deus hoje. Deus quer que nós dividamos a nossa vida em períodos de 24 horas. Viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E cada dia com Ele. Isso não significa de maneira alguma, não estou aqui, por favor, não me mal compreenda, que a gente não tem que planejar a nossa vida futura. Não disse nada disso. O que eu estou tentando mostrar para você e dizer para você que está em casa também é que é o perigo de viver dominado pela angústia, pela preocupação. E tem pessoas que são completamente dominadas pelos sentimentos e não conseguem sobreviver. Sofrem constantemente. Vencer preocupação, queridos, é uma escolha que você temos que fazer dia após dia. Não há remédio que você possa tomar para que você possa, de certa forma, parar de se preocupar de maneira completa. Porque assim, se existisse, né? Você tomava depois de cada 4 horas, tem que tomar de novo, porque passa o efeito. Todo remédio passa o efeito. Não adianta você escutar palestra, sermão. Só tem um caminho para você, só uma solução para resolver o problema da ansiedade e preocupação, que são barreiras para nós nos conectarmos com Cristo. É a escolha de sentar-se aos pés do Mestre. Tem hora que às vezes eu imagino Maria sentada olhando para Jesus. Tem momento que eu e você vamos ter que viver constantemente essa. Você tem que tomar a decisão, eu preciso sentar aos pés do meu Mestre. A escolha de passar tempo com Ele.
a decisão de ser como Jesus, de viver de maneira plena e completa o propósito e o plano que Ele tem para a sua vida. Então, querido, se você quer vencer a ansiedade e preocupação, confie nele. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Esse antídoto para uma vida distraída, o antídoto para essa vida de ansiedade, de preocupação, é ter uma vida focada naquilo que realmente importa. Viver de acordo com o plano do Criador para a sua e para a minha existência. Eu sei que tem momento que você talvez sinta, porque eu já senti isso na minha vida. Tem situações que parece que a gente não consegue sentar aos pés de Jesus. Porque a ansiedade domina a gente tem preocupação, a gente quer controlar as coisas. E quem sabe hoje, ao você vir para cá e você que está em casa, televisão ligada, para pensar e responde para você mesmo. O que está te trazendo preocupação nesse momento? O que é aquilo que agora você pensa te dá aquele friozinho no estômago? Não conheço sua vida. Você sabe. Eu sei de algumas questões que se eu parar para pensar agora, eu vou sentir isso. É o lado humano. Mas mesmo quando eu sinto assim, eu preciso tomar decisão. Senhor, está aqui nas tuas mãos. E, na verdade, eu não faço ideia do que está passando agora. E na verdade não importa, né? O que importa é que Ele sabe o que você está passando. Deus sabe exatamente o que você está passando e Ele sabe exatamente o que você precisa nesse momento. Ele sabe o que você deseja também, o que você quer. Mas acima de tudo, Ele sabe o que você precisa. E hoje Deus está falando para você que está aqui, você que está em casa, com carinho, a mesma coisa que Ele disse para Marta. Ele disse para você e disse para mim: meu filho, uma coisa só é necessária para você. Só uma coisa. Uma coisa. Uma, não é duas. Uma. A real presença dEle na sua vida. E Ele vai prover para você e vai suprir, como nós lemos, aquilo que você precisa. Se você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Ele está em primeiro lugar na sua vida, você deixa de ser distraído por outras coisas. A gente consegue colocar a nossa atenção, nosso foco nele. Parte da nossa vida, a gente pode viver como Maria fez, né? Ali na sala de estar. Tem momentos que a gente desfruta, que a gente está em paz no relacionamento com Cristo. Parece que é o momento que o nosso balde está enchendo, que alegria. Esses momentos são extraordinários. Já vivi muitos deles. Mas tem momento que a nossa vida que a gente gasta nosso tempo na cozinha, que nem Marta. Uma coisa te é necessária. Uma. Nada é mais importante. Uma. Eu falo com carinho para você hoje. Se você quer estar preparado para as tempestades que virão, e tenha certeza, elas virão. Se você quer estar preparado para as tempestades que virão, hoje Deus convida você mais uma vez a preencher a sua vida com a presença dEle. E às vezes a gente, como? Através das decisões que você toma. Uma escolha. Nada mais que isso. Uma coisa. Uma escolha. E eu te pergunto, qual que vai ser a sua? Não diz para mim, não. Diz para Ele.
E não espere para amanhã. Diga agora. Bom Deus, Senhor, por mais de 1 ano e meio, o mundo tem sido assolado por essa pandemia que nunca imaginávamos que aconteceria como tem acontecido. E as consequências afetaram nossa vida, a vida de bilhões de pessoas nesse mundo. E quando a gente para pensar nas lições que estamos aprendendo, ou que aprendemos, ou que teremos que aprender, a gente chega à conclusão, Senhor, que quem sabe a vida nunca mais será como foi antes. Mas, Senhor, há aspectos que a gente não pode deixar de olhar, pensar, repensar e decidir. Como lidar com família, como lidar com o tempo, como lidar com nossas finanças, trabalho, saúde. Mas, bom Deus, acima de tudo, a maior e principal lição que precisamos não apenas aprender, mas colocar em prática é fazer a mais importante escolha. Nessa história extraordinária dessas duas irmãs, a gente vê a escolha que Maria tomou. E aquilo que Cristo disse para Marta: filha querida, uma coisa só é necessária. E hoje, Pai, eu te suplico que em tua misericórdia tu possas, Senhor, falar ao coração desse grupo maravilhoso de pessoas que está aqui. Tu conheces a vida de cada um deles. Pai, diz para ele, diz para ela. Diz para mim, Senhor. Para cada um daqueles que estão aqui nesse momento servindo. Diz para nós, filho, filha, uma coisa só é necessária. E nós queremos, Senhor, ter essa uma coisa na nossa vida, de maneira constante, que é a tua presença. A presença que nos guia, a presença que nos ampara, a presença que nos cura, a presença que nos dirige. Ó Deus, queremos estar prontos para as tempestades que virão. Ajuda-nos aqui em as decisões que hoje tomamos, confiando em Ti, vivendo um dia de cada vez, possa nos capacitar para que possamos, com resiliência e esperança, estarmos prontos para enfrentar os desafios que ainda virão a esse mundo. Abençoa-nos, toma-nos em Tuas mãos. E que a escolha que hoje fazemos seja uma escolha que perdure, uma escolha que se mantenha. Há uma coisa que necessitamos: Tua presença de maneira plena e completa em nossa vida. E isso a Ti lhe suplicamos, não que a gente mereça, mas sim porque nós rogamos a Ti em nome dEle, Teu Filho e nosso Salvador Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.